Se você quer produzir caixinhas com um acabamento profissional de corte e vinco, sem o risco de rasgar o papel, quebrar o acetato ou depender do tec-tec do picote, então esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar como fazer vincos por pressão com a Cricut Maker 3, garantindo um acabamento impecável e super profissional. Oi criativos, meu nome é Nilmara Quintela, sou designer especialista em projetos para quem empreende com papelaria. Se você já me acompanha há um tempo, sabe que nos últimos meses eu comecei a explorar a Cricut. E depois de me surpreender com os resultados, ela acabou se tornando a máquina oficial da minha bancada. Eu comecei a minha jornada no universo Cricut com uma Cricut Maker e recentemente, olha só quem chegou para dar um up aqui no meu ateliê. Uma Cricut Maker 3. Se a Maker já tinha me conquistado, vocês podem imaginar como que eu fiquei com essa versão mais moderna, que traz mais precisão e rapidez, perfeita para o que eu faço aqui no meu ateliê. E para esse meu primeiro projeto aqui no canal da Cricut Brasil, eu resolvi apresentar uma das funcionalidades que mais me encantou nessa máquina, o vinco por pressão. E para demonstrar esse acabamento profissional, eu trouxe o tutorial dessa caixinha feita em acetato, com desenhos para colorir, caixinha de giz de cera e, claro, chocolate pra garotada. Nessa caixa eu usei o vinco sem corte, tanto no acetato quanto na caixinha pro giz de cera. E antes da gente começar, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque além do passo a passo, eu tenho um presente especial para você. O arquivo gratuito desse projeto para você produzir aí na sua casa também. Vamos começar abrindo e configurando o arquivo gratuito que eu vou disponibilizar aqui para vocês. Como eu criei esse arquivo no Illustrator, ele não pode ser liberado diretamente pelo Design Space. Por isso eu tô deixando um link para download aqui na descrição do vídeo. O Design Space é super compatível com arquivos criados em softwares como o Illustrator e o Corel. Se você aí usa algum deles, basta você exportar o SVG para o corte e o PNG para impressão. Agora eu vou te mostrar como configurar tudo isso no Design Space. Dentro desse zip você vai encontrar duas pastinhas, uma com os arquivos para abrir no Design Space e outra com os arquivos de impressão para as folhinhas de colorir e a estampa do verso. Eu não abro mão de imprimir uma estampinha no verso, eu acho que fica muito mais bonito do que deixar o fundinho branco. Eu vou começar imprimindo a folhinha e a estampa dentro da pastinha para imprimir. Elas estão em formato PDF, então basta abrir com o leitor de PDF já instalado no seu computador. Para as folhinhas de colorir, essa daqui eu vou usar o papel offset 120, mas você super pode usar também um sulfite 75 ou 90 gramas. Já essa outra estampinha aqui de poá, eu vou imprimir duas delas em papel offset 180, que são as folhas que eu vou usar para imprimir a tag, a base escalopada e a caixinha de giz no outro lado. Uma dica importante quando vocês vão imprimir esses arquivinhos que já estão prontos é que eu sempre deixo para imprimir no tamanho real, para não ter alteração no tamanho do desenho. Feito isso, vocês vão configurar pelas configurações que você já usa aí normalmente na sua impressora. Essa folhinha de colorir eu vou deixar como papel normal, em qualidade normal mesmo, porque são só linhas pretas. E já aqui no poá, eu já vou colocar uma configuração para papel fotográfico fosco e qualidade no máximo. Aqui eu estou utilizando uma impressora da Canon. Quando eu imprimo nas minhas Epsons, eu já deixo como papel normal e qualidade máxima. Mas é interessante você fazer o teste aí na sua impressora para ver qual resultado fica mais interessante. Lembrando que são duas cópias desse poá. Enquanto imprime, a gente vai agora lá para o Design Space. Esse meu arquivo, ele é composto pela parte de corte, onde tem tanto arquivo de corte quanto de vinco e as referências para a gente deixar os PNGs já no tamanho certinho. E aqui nos PNGs, os arquivos de impressão e corte. Nós vamos abrir todos esses 4 arquivinhos lá dentro do Design Space. Para isso, eu vou começar criando um novo projeto, clico aqui em carregar e vou começar inserindo o meu arquivo de corte, o SVG. Clico em abrir, ele já vai me dar um preview do que vai ser aberto, vou em continuar. Se quiser já deixar tudo organizadinho, você pode inclusive colocar o nome desse arquivo, adicionar uma coleção, fica a seu critério.
Pronto, ó, abriu tudo bonitinho, ele está com 100% de zoom, por isso aparenta que não abriu tudo, ó, mas quando eu deslizo aqui pro lado, tem todas as pecinhas aqui bonitinha. Para tirar o zoom, você pode clicar aqui, ó, nesse menos, ou usar também os atalhos do teclado. Eu super curto usar o Ctrl menos e o Ctrl mais para tirar ou diminuir o zoom. Ele abriu, ó, agrupado. Eu ainda não vou desmembrar as partes e configurar, porque eu vou carregar as outras imagens que precisam para executar esse projeto. Vou clicar novamente em carregar, carregar imagem, e agora eu vou trazer os arquivos PNGs. Vou começar pela arte da caixinha de giz, abrir, me mostrou aqui uma visualização de como ela vai ficar, clico em continuar, aplicar e continuar. Próxima telinha, ele quer que eu escolha converter envio para múltiplas camadas, camada única ou gráfica plana. Como que eu quero fazer aqui uma impressão e corte, eu vou escolher essa terceira opção, clico em continuar, vou colocar aqui dentro da minha coleção de Páscoa também e clico em carregar. Ele abriu a minha imagem e eu vou repetir o processo abrindo as outras duas imagens PNG. Imagens abertas, agora a gente precisa colocar elas no tamanho original criado. Aqui no Design Space, o SVG ele abre no tamanho original, mas os PNGs eles abrem um pouco maiores do que realmente são. Para deixar ele no tamanho certinho, você pode usar como referência as imagens do arquivo de corte, ou seja, colocar o tamanho da tag, o mesmo tamanho dessa tag que está aqui acima, ou você também pode fazer uma coisinha que eu faço muito por aqui. Eu seleciono todas as minhas imagens, copio o tamanho aqui, ó, dessa largura, abro a minha calculadora e multiplico, ó, por 0,48. O resultado é exatamente o tamanho que o arquivo real tem. Vamos conferir? Ó, lembra que eu falei que o arquivo de corte, ele vem agrupadinho? Para desagrupar, você pode usar um atalho, Ctrl Shift G, ou você pode vir aqui também, ó, na barrinha de camadas, clicar com o botão direito, desagrupar, que ele já vai mostrar outros grupinhos. Um com a caixinha, outro com a base escalopada, com a caixinha para porta-giz e a tagzinha. Vamos ver se os tamanhos ficaram condizentes, ó. Ó, 6,85, 10,15 e, ó, 12,8. Tudo certinho. Uma outra particularidade aqui do Design Space é que quando a gente traz um PNG aqui para dentro, ele tendo esse fundinho transparente, o Design Space, ele já detecta automaticamente a linha de contorno desse desenho. Então, se eu enviar para corte, ele já cortaria, ó, em volta de todo esse meu desenho. O mesmo aconteceria com essa tag. Tanto essa parte de fora, quanto essa parte da bolinha, que também tem uma transparência. Então, logo, essa tagzinha, ó, eu não vou precisar desse arquivo de corte. Você pode tanto deletar ele, como também ocultar aqui com esse olhinho. Nil, mas se não precisa, por que você colocou aqui? Porque ele vai servir como referência. Caso você não goste de usar a calculadora para fazer esses cálculos, multiplicar por 0, não sei o que, você pode simplesmente colocar ali a mesma largura que está aqui nesse meu projeto. Para simplificar o nosso arquivo, eu vou deletar ele porque não será necessário. Nil, e esses outros arquivos aqui? A gente vai precisar do arquivo de corte? Posso deletar? E não, a gente vai precisar desses arquivos porque a gente precisa do vinco deles. Mas esse arquivo de corte, ele não é de tudo inútil, porque ele vai ser a nossa referência na hora de centralizar a arte com esse nosso vinco. Esse daqui eu vou centralizar com esse e esse outro com esse aqui de cima. Mas antes de centralizar a minha arte, eu já vou configurar o que será cortado e o que será vincado em todos esses meus arquivos. E como que eu faço isso? Como eu disse, esses arquivos eles estão, ó, agrupados, tá vendo? E olha só, eu agrupei de forma estratégica lá no Illustrator antes de trazer para cá. Então eu tenho aqui, ó, os meus vincos juntinhos, ó, se eu clicar aqui no olhinho, ó, eu oculto somente os meus vincos e os demais são os arquivos de corte. Eu fiz a mesma coisa com todos esses meus arquivinhos, ó. Esse aqui é vinco, esse aqui é corte. Esse aqui é vinco e esse aqui é corte. Porém, o software ainda não sabe, só quem sabe sou eu. Inclusive, eu também deixei uma corzinha diferente, ó. Vê aqui em operação, o vinco ele é verdinho e o arquivo de corte ele não é verdinho, tá vendo? Aqui dentro de operação. E aí, tudo que for verdinho, eu vou configurar que é vinco. Os demais são cortes básicos. Esse aqui, ó, verdinho, vinco. Esse aqui, verdinho, vinco.
Com o meu vinco e corte configurado, agora a gente precisa dizer duas coisas para o Design Space. Que ele precisa cortar isso junto, porque se eu enviar para o corte do jeitinho que tá aqui, ele não sabe me dizer que a linha de dobra ela precisa ser cortada sobreposto à linha de corte. E a gente precisa dizer isso porque aqui, gente, é tudo automatizado. Quando eu clicar aqui em criar, o próprio Design Space já vai organizar tudo nas pranchetas para mim. Então a gente tem que dar o máximo de informações possíveis para ele. Então, por exemplo, começando aqui pela minha caixinha de acetato. Por mais que ela esteja agrupada, eu preciso dizer para o Design Space que ela vai ser cortada junta, que esse meu vinco vai ser feito nessa mesma posição em relação ao arquivo de corte. E para isso, ó, eu seleciono esse meu grupo, que poderia também não estar agrupado, tá? Eu vou desagrupar para vocês verem, ó, desde que estejam os dois selecionados, e clico aqui, ó, em anexar. Quando eu coloco o mouse em cima desse botãozinho de anexar, ele até me diz o que que é, ó. Mantenha os objetos no lugar para que seu design seja cortado exatamente da maneira como está disposto na tela. Então eu já clico, ó, em anexar. Agora vamos dar continuidade aos demais? Eu preciso sobrepor essa minha peça ao escalopado e essa aqui é a caixinha de giz de cera. Como que eu faço isso? Seleciono o que eu quero centralizar, ó. Como esse aqui está agrupado, não tem problema, eu seleciono, ele já vai com a linha de dobra junto, ó, seleciono os dois. Venho aqui em alinhar e clico em centrar. Ele está sobreposto. Para a gente visualizar melhor, ó, eu posso até colocar essa base, ó, aqui atrás da caixinha de Páscoa e vou centralizar esses dois aqui também, ó. Alinhar, centralizar, coloco aqui para cima e para eu visualizar meu arquivo de corte eu vou colocar a minha arte também aqui embaixo. A próxima etapa é eu remover, ó, esse corte que tá branquinho tampando a minha arte e que faria também um segundo corte em volta. Para isso, ó, eu venho aqui, ó, seleciono o arquivo de fora. Nem precisei desagrupar porque o meu grupinho ele está aberto e eu consigo tanto ocultar quanto deletar de maneira individual, ó, deleto esse. E esse aqui, ó, deleto esse. Prontinho. Vocês vão notar duas coisas aqui, ó. Tá vendo que na caixinha de giz existe um outro arquivinho de corte aqui junto que não é o vinco? Deixa ele aqui, que ele é muito importante para fazer as travas da minha caixinha de giz, tá? Não deleta essa opção e nem deixa ele como vinco, tá bom? Ó, ele nem tem a cor verdinha, lembra? Vinco é só o que tinha, no caso, a cor verdinha. A última coisa que a gente precisa fazer antes de criar os meus arquivos lá na prancheta, enviar para o corte, é juntar esse grupinho todo, exatamente como a gente fez na caixinha para acetato, ó. Seleciono essa turminha aqui, ó, e clico em anexar. Lembra que o anexar junta tudo para que a impressão e corte seja feita e o vinco também seja na posição certinha? Então eu clico aqui, ó, em anexar e essa outra turminha aqui, ó, anexar. Pronto, já tenho tudo bonitinho e configurado para o corte. Para tag, a gente não precisa fazer absolutamente nada porque ela não possui vinco e o Design Space já vai criar as linhas de corte automaticamente. E para quem gosta muito, muito, muito de organização, vocês podem inclusive, ó, renomear tudo isso aqui, tá? Ó, caixa giz, clicando duas vezes em cima do texto, ó, base poá. E esse aqui, caixa acetato. A tag já veio com o nome da tag, que era o nome do PNG. Agora vamos lá. Se eu clicar em criar, ele já vai criar, gente, automaticamente as minhas pranchetas de acordo com o que eu configurei previamente. Então, tudo que é impressão e corte, ó, ele já criou as pranchetas do que é impressão e corte. E o que é corte com vinco normal, ele também já criou uma prancheta com ele. Olha que coisa mais linda. O que a gente vai precisar aqui fazer, claro, é configurar para o tamanho o que foi impressão e corte, né? Por exemplo, se você for imprimir e cortar em 1 a 4, é muito importante mudar aqui também o tamanho do material. O meu acetato, ele é tamanho 30,5 por 30,5 mesmo. Mas eu não vou enviar para corte aqui agora, tá? Se eu clicar em continuar, vou clicar aqui em continuar para vocês verem, ó. Ele também já vai criar, ó, as marcas de registro, tudo bonitinho para eu enviar para corte. Mas eu vou cancelar porque eu quero mostrar outra coisa aqui para vocês, ó. Vou cancelar e voltar aqui, ó. Quando a gente oculta alguns desses ícones e clica em criar, ele só envia para corte aquilo que está aparecendo. Eu achei isso o máximo, porque às vezes a gente não quer cortar tudo. Aqui, por exemplo, eu vou começar cortando apenas a parte de acetato. E aí, quando eu terminar essa parte de acetato, eu oculto o acetato, mostro novamente o que foi impresso e mando cortar de novo. Claro que eu poderia fazer tudo de vez, tá? Mas aqui eu tô aproveitando para mostrar coisas interessantes para você que tem uma Cricut e quer explorar ao máximo o Design Space. E aí, olha que legal, quando eu clicar em criar, ele vai criar a prancheta apenas com a imagem que
está visível lá na minha telinha anterior. O tamanho do material já está tudo certinho, eu não vou espelhar, não tô cortando nenhuma mídia que precisa ser cortada e espelhada, e clico em continuar. O material que eu vou cortar e vincar é um acetato da própria Cricut. Eu vou clicar aqui em navegar por todos os materiais e vou buscar aqui por acetato. É importante a gente escrever o nome em inglês ou pelo menos um pedacinho do nome em inglês para buscar e ele encontrar. Esse aqui é o acetato da marca Cricut, vou clicar aqui em concluído. Ele vai me perguntar a pressão, aqui eu tô utilizando a pressão padrão mesmo. E antes de carregar o meu material, eu já vou aqui, ó, editar as ferramentas. No meu caso, a minha ferramenta de vinco circular, que é essa aqui, roda de vincar simples, ela já está marcada, é ela que eu vou começar utilizando. Mas no outro exercício, a gente vai utilizar essa outra ferramenta de vinco, caneta de vincar. Já fica aí um spoiler de outra configuração que a gente vai fazer já já. Vou clicar aqui em aplicar e ela já tá me dando todo o caminho do que eu preciso fazer, ó. Não é necessária a ferramenta no suporte A, porque eu tô utilizando essa ferramenta de vinco circular, né, do tipo roda. Ela tá falando aqui, ó, carrega a ferramenta no suporte B, então vamos carregar ela aqui, ó, no suporte B. E ó, carregar a folha e pressionar o botão. Antes de pressionar o botão, claro, eu preciso colocar o acetato na minha base de corte. E uma informação importante, caso você vá utilizar um acetato da marca Cricut, ele vem, gente, com uma película protetora nos dois lados dele. É muito importante a gente remover essa película, ó. Já vou tirá-la aqui dos dois lados. Coloco o acetato na base de corte e agora sim eu vou carregar a base de corte na Cricut Maker 3. E olha só que legal, no software ele tá mostrando qual botãozinho eu tenho que apertar, mas aqui na máquina também tá piscando esse botão, ó. Então eu vou carregar pressionando ele. Ó, a etapa 2 agora não tem mais aquelas opções, ele só tá me falando para eu a seguir colocar a lâmina de ponta fina. E no passo 3, pressione ir. Esse passo vai configurar automaticamente a velocidade para esse material. Para isso, pressione o botão que está piscando. E mais uma vez, ó, temos um botão piscando aqui na máquina. Vou pressionar ele e ela vai fazer o meu vinco. Eu acho muito legal esse movimento que a máquina faz com a ferramenta. Dá a impressão de que ela não vai conseguir fazer esse vinco, gente. É incrível como que ele é preciso. Vinco concluído, ele tá me dando agora o passo seguinte, ó, carregar a lâmina de ponta fina no suporte B. Então vou remover a minha ferramenta de vinco circular e vou colocar a minha lâmina de ponta fina. Essa é a lâmina que acompanha a máquina. Em seguida, vou clicar o botão que tá aqui piscando, é o mesmo botão que lá no Design Space ele me indicou. Prontinho, corte finalizado, agora eu vou descarregar a minha base de corte. Corte executado com sucesso, olha só que lindo! A gente vai dar continuidade aos processos de impressão e corte, agora da caixinha para giz, o tag e a basezinha escalopada. Para preparar para impressão e corte apenas as partes que serão impressas, já que a parte de acetato eu já cortei, eu vou ocultar a caixa de acetato e mostrar as demais. Clico em criar e o Design Space já organizou as minhas pranchetas. Eu super posso relocar essas peças clicando aqui, ó, nos 3 pontinhos e indo em mover objeto, mas a caixinha para giz de cera, ela não caberia tudo na mesma página, então eu vou deixar desse jeitinho mesmo. Só muita atenção, gente, ao tamanho do material. Aqui eu tô usando um papel de tamanho A4, então antes de continuar, eu vou colocar que estou utilizando papel tamanho A4. Quando eu clicar em continuar, ela já vai inserir as marcas de registro e vai me dar a opção para enviar para a impressora. Você vai enviar para a impressora as 2 pranchetas. Você já vê, ó, que ela já criou as 2 pranchetas bonitinhas, não precisou de 2 arquivos separados. Eu clico em enviar para a impressora e aqui fica uma informação muito importante. Tá vendo essa opção aqui de acrescentar transbordamento? Isso aqui, gente, é a nossa sangria. Sempre, sempre, sempre deixa essa opção marcada. Outra coisa que eu também deixo marcada é usar caixa de diálogo do sistema, para que eu consiga configurar melhor o meu tipo de papel, a qualidade, tudo bonitinho. Quando eu clicar em imprimir, vai parecer que nada ocorreu, mas atrás da minha janelinha, ó, está
a janela de impressão. E aqui eu vou colocar que eu estou utilizando um papel fotográfico fosco, qualidade mais alta, e vou clicar em imprimir. Imprimir a primeira, também vou aqui, ó, já imprimir a segunda, lembrando que eu tô imprimindo no papel que eu imprimi aquele poá de um lado, tá? Para que o verso também tenha uma impressão. Vou fazer o mesmo processo, marco usar caixa de diálogo do sistema, mídia, papel fotográfico fosco, qualidade máxima, imprimir. Com os arquivos impressos, agora a gente vai configurar o material que vai ser cortado e vincado. O papel que eu estou utilizando é o papel de 180 gramas por metro quadrado, então eu vou vir aqui, ó, navegar por todos os meus materiais e vou escolher aqui, ó, cartolina básica de 176 gramas. Concluir. E como esse meu material ele tem 180, ao invés de deixar a pressão padrão, eu vou deixar que a pressão passe um pouquinho a mais, já que o meu papel ele tem uma gramatura um tiquinho maior. Se aí na sua casa você perceber que faltou, que quer um pouco mais, você pode também experimentar usar a cartolina média de 216 gramas por metro quadrado. Aqui a básica funcionou legal. Outra coisa legal é que a gente pode também, ó, favoritar os materiais que a gente mais usa. Se você clicar aqui, ó, nessa, parece uma bandeirinha, né? Aquele símbolozinho de salvar. Olha só que legal. E você vem aqui em salvos como favoritos, as suas configurações mais usadas vai aparecer aqui e os processos ficam sempre muito mais rápidos. Impressão, vou colocar mais, né? Como eu já tinha dito. E aqui em carregar ferramentas e material, eu vou em editar ferramentas, porque agora eu não vou usar a ferramenta de vinco circular. A de rodinha vai ser a caneta de vincar. Então, clico aqui, a lâmina de ponta fina é a única opção, a recomendada, vai ficar ali mesmo, e clico em aplicar. Olha só como as instruções já mudaram. Ele tá dizendo que a caneta de vincar, ela tem que ficar no suporte A, e a lâmina de ponta fina no suporte B. Então, quando a gente usa a caneta de vincar, a gente não precisa dividir o processo de corte e vinco, né? Com uma única apertada no botão de I, ele já vai vincar e cortar. Algumas considerações. A caneta de vincar, ela vai super funcionar aqui para nossa necessidade com o papel que a gente está usando, mas a roda, a ferramenta de vincar circular, ela é mais forte, por isso que eu usei ela lá no acetato. Então, com tudo organizadinho, eu vou colocar o meu papel na base de corte, carrego a base de corte na Cricut Maker 3, olha o botão aqui, ó, piscando para o botão certinho que eu tenho que pressionar, coloco a caneta de vincar no suporte A, e clico agora, ó, no playzinho aqui, ó, no botão ir, que é o que está piscando para fazer o vinco e em seguida o corte. Vinco e corte finalizado, eu vou descarregar a minha base de corte e vou fazer o mesmo processo com a minha outra folhinha que também já está impressa. Com tudo cortado, vamos agora para a montagem da caixinha. Lembra que na caixinha eu coloquei folhinhas para colorir e que a gente imprimiu ela lá no início? Agora eu vou cortar ela com estilete e régua e apoiando na base de corte da Cricut. Bem lindona ela e resistente. Eu costumo cortar essas folhinhas assim, desse jeitinho. Eu não corto elas por inteiro para não perder as guias dessas marcações que eu deixei já no arquivo que a gente imprimiu. E quando eu tô em produção, eu já corto 3 a 4 folhinhas delas simultaneamente enquanto a Cricut corta os demais arquivos. Agora eu vou montar as caixinhas. Eu comecei marcando as dobras das partes cortadas em papel. Fica aqui uma sugestão, principalmente quando a gente usa a caneta de vincar. Marca as dobras com uma dobradeira, que o acabamento fica muito melhor. Colo a caixinha para giz com cola branca mesmo. Coloco o giz e fecho a caixinha.
Agora, na caixa de acetato, eu vou marcar as dobras, começando por essas partes diagonais. Depois, as demais no outro sentido da dobra. Para colar o acetato, eu vou usar uma fita dupla face acrílica. Agora eu coloco a base escalopada para dar acabamento, a caixinha de giz, as folhinhas para colorir e o chocolatinho. Para fechar, eu amarrei e pendurei a tag com um cordão encerado na cor branca, mas você pode usar outras cores por aí também. Olha só que lindeza que ficou! E o melhor, profissional e com zero fragilidade no acetato. Outra coisa, a Cricut me liberou um cupom de desconto para você que se interessou por esse ou qualquer outro equipamento da marca. É só usar o cupom NEW10 para receber 10% de desconto em qualquer produto da marca pelo site da Cricut Brasil. Espero que tenham curtido e se quiser mais conteúdos da New por aqui, deixa aqui nos comentários para eu saber. Um beijo e tchau!